Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. Nós estamos em Madrid para testar aquele que é o primeiro modelo 100% desenvolvido pela Gazoo Racing, o Toyota GR Supra. Vamos ver se está à altura do nome e vamos testá-lo aqui, em Jarama e também nas estradas à volta do circuito. Vamos lá? Vamos embora. Os que se recordam do concept FT1 tiveram uma reação pouco positiva quando viram o novo Supra pela primeira vez. Confesso que também estava à espera de mais. O motor até pode ser um 6 em linha turbo, mas infelizmente falta-lhe um 2JZ debaixo do capô. Nós queremos sempre mais, afinal somos apaixonados por automóveis, somos petrolhead. Mas eu aprendi que não devemos julgar um carro sem primeiro o conduzir. Ok, eu disse 100% desenvolvido, mas não levem isto ao extremo desta expressão, porque nós sabemos que tanto o motor como a plataforma e esta caixa de velocidades são partilhadas com a BMW e a BMW até as colocou no BMW Z4 Roadster, mas são carros completamente diferentes, como vocês vão perceber no vídeo de hoje. Sobre o interior aqui do Toyota GR Supra, tem boa qualidade, tanto o tablier como o volante e os materiais aplicados aqui na consola central são muito agradáveis ao toque. Temos um sistema de infotainment que foi emprestado também pela BMW, portanto é muito similar àquele que encontramos em outros modelos da marca Bavara e agora estão aqui no Toyota GR Supra. E se este sistema de infotainment é bom num BMW, aqui é naturalmente muito bom também. Até porque este sistema de infoentretenimento tem uma particularidade muito interessante. O Apple CarPlay pode funcionar sem fios, não é necessário termos um cabo ligado ao carro para podermos representar aqui o nosso smartphone, o que para mim é muito positivo. Depois na consola central temos um ar-condicionado automático, temos aqui uns atalhos rápidos para o rádio, temos uma maneta caixa de velocidades, uma caixa de 8 velocidades, que pode ser operada diretamente aqui no seletor. O seletor é um bocadinho fininho e até é muito fácil de utilizar e rápido, portanto não é nada que mereça uma nota negativa. Temos aqui algo que é muito importante, que é uma plataforma para carregamento wireless dos smartphones e é generosa, portanto um smartphone grande, um smartphone moderno cabe aqui dentro, o que é uma mais-valia. Temos aqui também um comando que certamente vos é familiar, que nos permite operar o sistema de infotainment, esta roda típica e o sistema iDrive da BMW que está aqui presente também no Toyota GR Supra. Depois temos mais alguns botões, um que nos permite ligar e desligar o Safety System do Toyota GR Supra, ajudas à condução nas quais se inclui um Front Assist com radar, com sistema também de detecção de viaturas que estão num ângulo morto, enfim, o Toyota GR Supra recebeu todas as tecnologias de segurança que a Toyota tem e eu acho que isso é um aspecto também muito positivo, porque apesar de ser um carro desportivo, é para ser utilizado no dia-a-dia, o que nós queremos é carros seguros e nesse aspecto, nota alta. Temos um botão Sport que altera o carácter do carro, torna o carro um bocadinho mais visceral, liberta os 340 cavalos e torna-os mais responsivos ao nosso toque no pedal do acelerador. Aqui não existe um apoio de braços com abertura, mas sim um apoio de braços que tem lugar para colocar duas garrafas de água, o que dá jeito se vocês, durante a vossa viagem, estes carros são carros para fazer muitos quilómetros, portanto, duas garrafinhas de água aqui, parece-me bem. Aqui temos um pequeno espaço onde podem colocar, por exemplo, neste caso está aqui um router, mas vocês podem colocar aqui pequenos objetos. O que está aqui a mão de semear também é a bagageira, que não tem nenhuma divisória para o habitáculo. O que dá jeito, por exemplo, se vocês tiverem um objeto com uma garrafa de água, podem atirá-lo para a mala e conseguir viagem. Mas falando da bagageira, vamos ver o espaço lá atrás. Vamos lá. Ok, então vamos lá ver o espaço da bagageira. Falta aqui um pequeno detalhe. O Toyota GR Supra tem um grande defeito que o torna um bocadinho menos prático do que aquilo que seria desejável. É que não existe nenhum comando para abrir
portão da bagageira no exterior, temos que o abrir no interior, o que isso não é nada prático, mas é algo que se resolve facilmente. Eu acredito que a Toyota vai resolver assim que possível. Sobre o espaço aqui, temos muito espaço até para um carro que só pode levar 2 pessoas. Portanto, como podem ver, temos aqui uma mala que não ocupa praticamente espaço nenhum e temos aqui uma garrafa de água. Filipe, o que é que ia fazer esta garrafa de água? Vamos mandar para a estrada, ver o que é que vale o Supra. Vamos lá. Um motor de 6 cilindros em linha, em posição longitudinal na dianteira, é da BMW, tal como a caixa automática de 8 velocidades e a plataforma. Mas as prestações não envergonham ninguém, é o Toyota mais rápido de sempre. 4,3 segundos do 0 ao 100 e 250 km/h de velocidade máxima limitada eletronicamente. O interior também é partilhado com a marca alemã, mas o desenvolvimento, aquilo que separa este Toyota Supra de outro qualquer BMW, foi levado a cabo pela Gazoo Racing. Bem, o Toyota mais rápido de sempre. E falando sobre os números do Toyota Supra, aquilo que impressiona é, em primeiro lugar, ao nível da rigidez estrutural do carro. A rigidez estrutural do carro é superior à de um Lexus LFA. E não sei se vocês se recordam, mas o Lexus LFA tinha uma estrutura em fibra de carbono. Este carro utiliza aço e alumínio, como muitos outros carros do mercado. Portanto, atingir esse valor de rigidez é brutal. O Toyota Supra é mais curto e tem um centro de gravidade mais baixo do que o Toyota GT86. Portanto, ao nível das proporções, estão a ver o carro de qual estamos a falar. Eu sei que muitos de vocês que já estavam a pensar no Toyota Supra como um grande carro, um 2+2, como ele era. O GT86 é um 2+2 e como ele já tem um 2+2, não faria sentido terem outro carro com essa configuração. E eu até entendo, por um lado. E também entendo que a parceria com a BMW tenha sido fundamental para regressar o nome Supra. Se não fosse a BMW e a parceria com a BMW, não existia Supra. Isso é ponto assente, é oficial. Portanto, o compromisso é existir Toyota Supra, A90, que é o carro mais rápido sempre da Toyota. Aquilo que a Toyota fez foi, ok, queremos lançar um desportivo. A única forma de o fazermos é fazermos uma parceria com outra marca. Não é algo que me choque, nem é algo que eu acho que seja negativo. É claro que os mais fãs, os mais puristas vão criticar sempre. Mas a alternativa era ter um carro que custasse mais de 100 mil euros, coisa que o Toyota Supra não custava na geração A80, não custava. Aliás, o preço em Portugal era de 16 mil contos na última geração do Supra que foi lançada antes desta, e esta geração custa 81 mil euros, que é exatamente o mesmo valor em conversão para euros de contos em relação àquela geração A80 que vocês todos conhecem, que em Portugal há quantos? Quantos de vocês é que estariam dispostos a dar mais de 100 mil euros por um Toyota Supra? Ninguém, não é? Desde 2014 que as duas marcas se separaram neste projeto, a BMW foi para a fábrica desenvolver o BMW Z4 Roadster e a Toyota para o Nürburgring, o centro de operações da Gazoo Racing na Europa. A distribuição de peso é de 50-50, o centro de gravidade é inferior ao do GT86. A Toyota conseguiu ainda atingir um rácio de 1,55 entre as dimensões da distância entre eixos e da via traseira. Chamam-lhe o rácio dourado, o equilíbrio perfeito, o melhor compromisso possível entre agilidade e estabilidade. A suspensão é do tipo adaptativo e tem na dianteira um esquema de suspensão do tipo McPherson, enquanto o traseiro é um sistema multilink com 5 pontos de ligação. Todos os Toyota GR Supra vêm equipados com jantes 19 polegadas forjadas e com um diferencial autoblocante ativo que pode ser bloqueado até 100%. O controle de estabilidade tem um modo track que reduz a intervenção das ajudas eletrónicas e pode ser desligado completamente. Os bancos são extremamente confortáveis, têm um bom apoio lateral, são específicos aqui do Toyota Supra e foram desenvolvidos pela Toyota aqui para o Supra, e eu acho que a Toyota nesse aspecto fez um excelente trabalho no que toca ao conforto aqui dos bancos. A suspensão de amortecimento variável também ajuda a aumentar este conforto.
numa estrada como esta, uma estrada aberta, com esta paisagem fantástica aqui em Espanha, estamos muito, mas mesmo muito bem sentados. Tenho um quadrante 100% digital aqui à minha frente, com o conta-rotações ao centro, velocidade do lado esquerdo e aqui do lado direito algumas informações como GPS, horas, temperatura e autonomia. Falando de autonomia, no que diz respeito a consumos, eu tenho feito uma utilização que não é muito normal durante as gravações, de parar aqui, acelerar para ali, tentar perceber como é que é a aceleração do carro, ouvir o som do motor, portanto fazer uma condução um bocadinho mais agressiva em alguns momentos. E o carro está a fazer uma média de em torno dos 10 litros, o que para mim é, sinceramente, muito, mas mesmo muito interessante para um carro que tem esta potência. O volante é um volante, para meu entender, bom. Tem um centro um bocadinho grande, pelo menos essa é a minha opinião. Os botões são tipicamente BMW, lá está, vocês vão encontrar aqui muitos aspectos que vos são familiares no que toca a botões, a manetes, etc. Isto para dizer que no que diz respeito ao interior está-se muito bem cá dentro, a posição de condução é boa, o volante, o banco, o carro, a linha que se vê do capô e o capô grande para a frente, dá-nos uma boa sensação, uma sensação que estamos ao volante de um carro que é especial. E nesta cor vermelha, então torna tudo ainda um bocadinho mais especial. O Toyota Supra é mesmo muito rápido, mal carregamos, temos uma resposta forte do motor, o carácter do carro muda e ficamos com uma excelente sonoridade que só um 6 cilindros é que é capaz de produzir. Sim, existem hoje carros com motores mais pequenos e que também conseguem prestações muito interessantes, mas não há nada como um motor de 6 cilindros, nada. A caixa de 8 velocidades é rápida, mesmo no modo normal onde eu me encontro agora, não estou com o modo Sport ativo, a caixa é muito, mas mesmo muito rápida. Operá-la aqui nas patilhas também é excelente, excelente. As patilhas é certo que estão presas ao volante, mas o carro tem uma afinação tão boa, uma direção tão precisa e tão rápida que nós basta um pequeno rodar do volante para conseguirmos fazer grande parte das curvas. Sport. No modo Sport, a suspensão fica mais rija, o tato do acelerador é diferente e a sonoridade aumenta aqui no interior. O 6 cilindros fica mais audível, os 340 cavalos também ficam mais soltos e temos ali os 500 Nm do binário a darem-nos aquele murro que é necessário quando nós aceleramos e queremos sentir o carro. Temos a potência debaixo do pé com uma afinação muito, muito superior àquela que tínhamos no modo normal. Notamos verdadeiramente a diferença. Mas é quando vocês encontram uma estrada mais sinuosa, uma estrada de montanha, que aqui o Toyota Supra revela todo o seu esplendor. É um verdadeiro desportivo de tração traseira com 340 cavalos, com um sistema de tração muito, mas mesmo muito bem calibrado. À saída das curvas, esmagam um bocadinho o acelerador e conseguem que o carro conduza com a traseira. Fantástico. O carro muito bem equilibrado, bastante rígido, muito composto, sempre disponível para andar na sua faixa, nunca entrando. Muito bom. Uou! O motor é redondo, é um motor que dá para trabalhar, dá para moldar, podemos fazê-lo muito bem. Para quem gosta de conduzir, tem aqui um carro que vai dar muitos quilómetros, mesmo muitos quilómetros de prazer. Não é um puro e duro, é mais um carro maduro, um carro que tem personalidade, que consegue enfrentar uma estrada de forma bastante contundente, mas sem ser bastante nervoso, como alguns desportivos que nós temos no mercado. É muito mais maduro do que aquilo que eu pensava que iria ser. Se vocês gostam disso, então vão gostar deste aspecto do Toyota Supra, o facto de ser um carro que se sente possante, mas ao mesmo tempo bastante equilibrado. Se vocês preferem algo mais nervoso, algo mais aguerrido, principalmente no limite, então se calhar têm que encontrar no mercado outras propostas, como por exemplo o Alpina A110, que é um carro muito, mas mesmo muito mais sensível do que este. Este é acaba por ser quase um GT do que mais propriamente um verdadeiro puro e duro desportivo.
mas eu gosto deste carácter mais maduro aqui do Toyota Supra. Temos a receita certa, temos tração traseira, temos um motor de 6 cilindros em linha, temos 340 cavalos, uma rigidez estrutural excelente, temos um rácio entre a distância entre eixos e as vias traseiras de 1,55, ou seja, a Toyota conseguiu afinar e aprimorar o Toyota Supra de forma a torná-lo num desportivo verdadeiramente entusiasmante. O carro chega a Portugal em julho e vocês devem ver as primeiras unidades à venda este verão. O preço é de 81 mil euros e para Portugal vai apenas a versão Legacy, que é a versão Premium na Europa. Mas em Portugal vai ter o nome Legacy, que acho que é um nome giro, Legacy. É um bom trabalho, principalmente naquilo que toca à estrutura do carro, ao conforto, àquilo que faz com que o carro seja um carro confortável, mas também bastante acutilante de utilizar no limite. E sobre essa acutilância, vamos para circuito, porque vamos ver o que é que vale o novo Toyota Supra aqui no circuito de Jarama, em Espanha. Bora lá. Então é aqui em circuito que o Toyota GR Supra mostra um bocadinho da sua identidade mais irreverente. Os 340 cavalos já se soltam com mais facilidade, porque na via pública não é assim tão fácil de o fazermos. No que diz respeito à dinâmica, o carro comporta-se muito bem e no limite é bastante dócil até. Fiquei um bocadinho impressionado com a capacidade que ele tem de curvar aqui em Jarama. E Jarama não é propriamente um circuito muito fácil. É a minha primeira vez aqui, muito encadeado, com muitas curvas cegas, faz lembrar até Portimão. Os 340 cavalos do motor de 6 cilindros em linha sentem-se muito, principalmente a baixa rotação. O carro tem muita força, 500 Nm de binário em circuito, não é uma potência que passe despercebida. O carro é mesmo muito diferente em relação a um Toyota GT86 ou a qualquer outro carro que vocês possam comparar da Toyota. Afinal, estamos a falar de um Supra e, pelo menos no que diz respeito ao legado e àquilo que o carro deve conservar, acho que a Toyota fez uma boa opção. Travões a fundo, esta curva aqui faz por fora, temos um apex mais tarde e aceleramos a fundo em direção à reta da meta, um toque no travão e estamos na reta da meta de Jarama, com o carro a bater nos 200 km por hora. 223 km por hora até ao ponto de travagem. E estes travões são muito bons. Aqui a falar com o técnico da Gazoo e ele confessou-me que o carro está há 3 dias nestes exercícios sem trocar de pastilhas, o que é verdadeiramente mesmo interessante, mesmo, porque são mais de 100 voltas num registro mas mesmo muito forte, num carro que é um carro de estrada, não é um carro de pista. E não é para menos. O sistema de travagem é composto por discos ventilados com pinças vermelhas em alumínio da Brembo de 4 pistões à frente e do tipo flutuante atrás, com um pistão apenas. Os travões do Toyota GR Supra têm ainda uma função antifadiga, onde a pressão de travagem aumenta automaticamente quando os discos apresentam uma temperatura elevada. Portanto, no que diz respeito à travagem, acho que temos aqui bons pergaminhos no Toyota GR Supra, mesmo bons. Foi uma boa experiência aqui ao volante do Toyota GR Supra. Vamos tê-lo em Portugal muito em breve. Vamos ter a oportunidade de andar com ele durante mais tempo, fazer um bocadinho de dia a dia com o Toyota GR Supra. Não sei o que é que vocês acham sobre isso. Acham que era um bom vídeo? Se gostavam de ver como é que é conviver com um Toyota GR Supra no dia a dia, votem aqui e se vocês decidirem que temos que fazer esse vídeo, nós fazemos. Muito obrigado por terem visto este vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam, sigam o link que está na descrição deste vídeo da Razão Automóvel e podem ver todos os detalhes e preços e extras
deste Toyota GR Supra na versão Legacy, que é a versão que vai estar disponível em Portugal. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito, mas mesmo muito, de ter passado este tempo aqui convosco. Um abraço e até à próxima. No passado ficam as memórias do Supra A80 e de outras glórias que não será no futuro que vamos ver regressar. Este será o último Toyota da história que não terá uma versão eletrificada, e isso quer dizer muito dos tempos que estamos hoje a viver. Sim, o Toyota Supra, para ver a luz do dia, teve de pedir emprestado à BMW o seu coração e outros componentes, mas depois de o conduzir, não tenho dúvidas. O resultado final está à altura do nome. É um verdadeiro Toyota Supra.